Eu quero falar uma coisa a vocês. Mulheres de exceção escolhidas, ou novas mulheres espertas de exceção, novas mulheres, qualquer um de vocês, para vocês entenderem isso bem. Existem duas realidades. A primeira realidade é a realidade humana. E outra realidade é uma realidade cósmica. A realidade humana é uma superficialidade. Amor, sexo, traição, paixão, adultério, amizade, paciência, amor, alegria, esperança, fé. Isso é uma coisa humana. A coisa cósmica é quando você está falando de uma luta cósmica, quando você está falando de uma força cósmica, quando você está falando de um poder cósmico que você humanamente não conheceu, não viu, mas rebateu uma crítica. Também é ele. Ele também luta, ela também luta, todos lutamos, todos lutam. O problema é que cosmicamente quem luta é um Messias, é um Sansão, é um Deus, é uma força de divindade e exaure, lutando, caindo e fazendo comunhão, depois esmalhando aquilo. Porque o extravasar de orações, de crenças, de preces, de invocação, no tom da sua divindade, da sua força cósmica, fez ele lutar e se exaurir. Aí quando você estiver falando de uma coisa cósmica dessa, já é um teor cósmico. O teu humano, ninguém luta de forma cósmica, ninguém luta. Uma verdade humana é não lutar de forma cósmica. A verdade cósmica é que luta em proporções cósmicas maiores. E a realidade cósmica é que uma vida maior, uma vida de mortalidade, uma vida de luta, uma vida de proporções cósmicas, de poderes cósmicos, de compreensão cósmica, de reinos cósmicas, estelares cósmicas, de luta espacial, luta cósmica. Essa é a sua realidade. Mas o teu humano não adere a uma coisa cósmica. Pode ter um poder cósmico como mutante de uma nova ordem, a humanidade pode entender como chegar lá. O exército que aceita uma nova ordem pode entender como chegar lá. O exército de uma nova ordem, quando aceita um Messias, uma força de poder, como de Cristo, uma força desse tipo, pode entender como chegar lá. Pode entender que é um poder, pode entender que seu aspecto entendeu uma maneira, uma exatidão de fazer em forma parecida com essa força cósmica faz. Mas o problema é que a humanidade, fazendo desse modo, luta no aspecto humano do que um aspecto cósmico é. O aspecto cósmico tem uma inteligência de força do bem e força do mal. Tem uma inteligência cósmica que sua luta
represente sua ação cósmica de ser a própria força contrária àquela outra força, de ser a própria força que está lutando para a Terra poder vencer. Mas a luta humana, quando pode fazer parecido, vai precisar de um aval espiritual para se concluir. Mas a humanidade só estará lutando, mesmo entendendo esse preceito, só estará lutando pela sua sobrevivência, pela sua vida. Só estará se organizando para derrotar por ter uma força dessa. Mas em cima será um enfeite espiritual. E embaixo, se tiver um tipo de Messias, se igualará ao feito espiritual que está em cima. Significa o seguinte: a humanidade luta sua luta humana, luta sua luta, luta sua luta sem ser da parte cósmica, sendo da parte humana, não sendo da parte cósmica, sendo da parte humana. A parte humana está lutando pela sua sobrevivência, pela sua convicção humana. A parte cósmica representa uma força do bem ou do mal. É uma luta cósmica que sua força cosmicamente está chorando, está rindo, está fazendo esse ato ou outro para representar que todo gelo ou toda alegria representa sua extensão cósmica, porque ele é a própria força cósmica que está lutando para um lado e o outro vencer ou perder. Essa é a palavra de vocês. Nisso, humanamente, nós pensamos uma coisa terrena, cosmicamente. Alguém ascende a um tom do espírito, uma força interior, a uma força de sacrifício, a uma força de lealdade, a uma força de compaixão, porque toda a humanidade foi derrotada, porque tudo que um ou outro está falando é uma coisa tão cósmica que está falando uma coisa, que sua traição ou sua luta se difere de uma força negativa ou de uma força positiva, mas quer dizer que tudo que a humanidade está morta. Por isso, sempre alguém incende fés, esperanças, tom divino, oração, para dizer que nesse mal terá liderança. Essa é a palavra de vocês.